Livro dos Salmos, Salmos 55. Faremos a leitura de todo o Salmo, que diz assim: Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica, atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas, e muros adentro campeia a perversidade e a malícia. Há destruição no meio dela. Nas suas praças não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual. Íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam à cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma, e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança, a sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Queremos ler novamente o versículo 55, o versículo 4 e 5. Diz assim, leiamos: Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Queridos, nesses dias, nesses tempos de pandemia, o medo e outros fatores psicológicos e emocionais semelhantes têm invadido. O medo, ele é algo natural, próprio do ser humano. Todos, em um momento ou outro, sentem medo. E ele é provocado por vários motivos, os quais podem ser justificáveis ou não justificáveis. Podem ser algo real ou algo imaginário. E algumas palavras, de um modo bem especial, podem ser bastante assustadoras para muitas pessoas, especialmente nesses dias. Coronavírus. Alguns já se arrepiam ao ouvir essa palavra, né? Outros com a palavra desemprego, assalto, estupro, homicídio, câncer, morte, guerra, inferno, entubado. São palavras que de fato são assustadoras para muitos nos nossos dias. E às vezes para todos em alguns momentos da sua vida. Ou seja, em toda a nossa vida, nós enfrentamos essas palavras e as realidades que elas representam. Mas como reagir? Como cristãos que sinceramente
amam a Deus e confiam no Senhor, podem e devem reagir diante do medo. Eles podem sentir medos? São perguntas que nós queremos responder no decorrer desta mensagem. Vejamos aqui algumas coisas que este texto e também outras passagens, tanto de Davi como de outras passagens das Escrituras, abordam a questão do medo. Em primeiro lugar, eu queria dizer que o medo é uma realidade na vida dos homens. Isso não começou agora. Este mal entrou no mundo. Não foi agora com a pandemia. Entrou no mundo com o primeiro homem. E lembremos que Adão, vivia numa plena comunhão com Deus, numa plena harmonia, numa plena paz com o Senhor, e desconhecia este fator dos nossos dias, o medo. Mas diz o texto que, lá em Gênesis, que após a entrada do pecado, ele teve medo. Deus perguntou a Adão: onde estás? E ele respondeu: porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Ao ouvir a voz de Deus, depois de ter pecado, este foi o primeiro sentimento de Adão, o medo. Então, a partir daí, desde então, o medo passou a ser uma realidade constante e crescente na vida do ser humano. O medo, ele pode atingir até mesmo os grandes líderes do povo de Deus. Não é apenas você, não é apenas eu, mas todas as pessoas estão suscetíveis, inclusive grandes homens e grandes heróis da fé. No caso, como Davi. Deus não prometeu uma imunidade do medo, uma imunidade da pandemia, do coronavírus, uma imunidade de passar por problemas. Nós não temos essa promessa bíblica. Davi, o grande rei de Israel, corajoso em tantas outras batalhas, ele foi assaltado pelo medo, aqui neste texto e em diversos outros momentos, para vencer o medo. Além de Davi, nós vamos encontrar vários outros personagens bíblicos lidando com o medo. Quero citar aqui Jacó, ou seja, Israel, o pai de Israel. Jacó teve medo em diversos momentos da sua vida. Por exemplo, ele teve medo de Esaú, o seu irmão, e orientado pelos seus pais, ele fugiu de Esaú, fugiu para a casa do seu tio. E depois, com medo de perder os seus bens materiais, que já havia conquistado ali na casa do seu sogro Labão, ele também novamente foge com medo. E agora, quando retornando já para o seu lar, para a sua casa, para o seu irmão, ele novamente tem medo de Esaú. No entanto, nós vamos perceber ali que, ao contrário do que ele imaginava, do que ele temia, Esaú recebeu com abraços, com beijo e com choros de alegria. Mas ele teve muito medo. Outros são os 12 espias, melhor falando, os 10 dos 12 espias, dos príncipes das tribos de Israel, que foram enviados para observar, analisar a terra de Canaã. Eles tiveram medo, com uma visão turva, embaçada, distorcida, porque foi isso que aconteceu. O medo ampliou as dificuldades reais e impediu, no caso deles, e atrasou, no caso dos outros, a grande conquista da terra da promessa. Eles tiveram medo. É isso que o livro de Números, capítulo 13, nos relata. Eles tiveram medo e por isso no deserto. Mas os outros dois, Josué e Calebe, eles não temeram diante dos perigos, diante das ameaças, e foram ainda hostilizados pelos demais. Mas depois, futuramente, Josué e Calebe foram honrados, foram abençoados, foram recompensados por Deus, entrando na terra da promessa, tomando posse da terra da promessa, tendo herança na terra da promessa. Josué e Calebe se distinguiram
dos outros 10 espias. Outro homem que teve medo, além de Davi, além de Jacó, além desses espias, Elias, um grande homem, um grande servo, representante dos profetas. A Bíblia diz que ele, mesmo sendo um herói da fé, e que em alguns momentos da sua vida, em todos os outros momentos da sua vida, fora corajoso, lidara com os perigos, não tivera medo dos profetas de Baal, dos Astarotes, nem de Acabe, e nem de Jezabel. Mas diz o texto que lá no capítulo 19, que ele teve medo de Jezabel, daquela mulher, esposa de Acabe, e fugiu. E nesse caso, isso trouxe muitas angústias para Elias, e ele ficou frustrado e deprimido diante deste fator. Mas ele foi exortado por Deus, desafiado por Deus e capacitado por Deus a retomar o rumo da sua carreira ministerial, da sua missão, e voltou. Queridos, nós queremos conhecer e distinguir um pouco esses medos, as emoções, acompanhada de reações intensas e breves do organismo, ou seja, ele se manifesta por meio de inquietação intensa, em meio aos perigos que podem ser reais ou imaginários. E há múltiplos tipos de medo, mais do que você e eu imaginamos. Na verdade, os estudiosos já classificaram milhares de medos. Mais de 3.000 medos já foram catalogados pelos especialistas na área, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas e outros estudiosos. Mas alguns são bem específicos, alguns principais que afligem grande parte das pessoas podem ser destacados, e eu destaco aqui alguns destes medos. Por exemplo, no top, medo da morte, que está tão em evidência nos nossos dias, mas é algo desde o início. Medo de doença, de acidentes, de catástrofes ou calamidades naturais. Para você pode não ter em alguns momentos, mas aquele que mora no morro, aquele que mora perto de um rio, perto de um vulcão, em lugares onde há terremotos, isso de fato causa-lhe um temor e um tremor constante. Muitos não conseguem nem dormir, aguardando uma sirene, alguém que mora perto de uma barragem. Então, medo de calamidades, de catástrofes, medo de miséria financeira, medo de não ter dinheiro, de não ter recurso, agora e principalmente para a velhice, ficar dependendo das pessoas, medo da perda de algum, sofrendo com esse medo da solidão, medo de rejeição, de traição, do fracasso pessoal, medo de Deus, medo do inferno, medo de tantas outras coisas. Davi teve vários destes medos aqui que eu citei. Vários. Medo de rejeição, de traição, da solidão, medo da morte, medo dos ataques, da perseguição. Ele teve. E você? Um ou mais destes medos te afligem? Ter medo circunstancialmente é diferente de viver amedrontado. Ter medo em uma ocasião, por causa de um fator específico, uma vez ou outra, é diferente de viver com o coração sempre aterrorizado, sempre com uma taquicardia, sempre ansioso, angustiado. É diferente. Quais os motivos para o medo na vida de uma pessoa? Sempre existe um motivo para o medo, pelo menos para aquela pessoa. Para Davi, a causa real era algo externo. Observe no versículo 3 que Davi diz, por causa, ele dá aqui a causa, o motivo, por causa do clamor do inimigo. O inimigo estava de fato num clamor ali, em oposição a Davi, da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam, ele diz, calamidade,
e furiosamente me hostilizam. Essas eram as causas deste grande temor. Ele diz aqui: estremece-me no peito o coração. Ou seja, o coração está numa taquicardia constante, estremecendo. Ele diz ainda: terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm. E ele finaliza dizendo: e o horror se apodera de mim. Então, tudo isso foi ocasionado por causa do clamor do inimigo, por causa da opressão do ímpio, por causa das calamidades lançadas sobre ele e por causa da hostilização furiosa contra Davi. Mas também é possível que no mundo real não haja fundamento para determinados tipos de medos. Por exemplo, esse medo pode ser imaginário e a pessoa não está lidando com algo real, mas na sua cabeça, na sua mente, há algo assustador, algo aterrorizador. Embora todos tenhamos medo, nem todos temos fobias. Há uma distinção que é preciso ser feita. O medo, ele tem muito a ver com a cosmovisão, com a forma de ver o mundo. A forma de ver o mundo e tudo mais será fundamental na lida com o medo, na lida com as suas causas, com seus efeitos, com as suas intensidades. A forma de ver o mundo, o seu olhar para a realidade vai ser determinante. A pessoa, por exemplo, dominada pelo medo, ela tem uma cosmovisão distorcida acerca da realidade. Por que alguém olha para uma barata? Não estou criticando quem tem fobia de uma aranha, a pessoa chega lá, pega o chinelo, mata ou põe para fora. Por o outro não, aquilo ali é um monstro com muitas pernas. Então, a perspectiva, a cosmovisão tem grande importância na nossa forma de ver as coisas grandes ou as coisas pequenas. Se a pessoa, por exemplo, ela não estiver vendo com os olhos da fé, ela vai ser dirigida pela percepção corrompida pela fobia. E ela pode entrar em pânico, ela começa a ter alucinações, porque a perspectiva dela está equivocada, está distorcida. Assim como os discípulos de Jesus, quando o viram vindo andando sobre as águas no mar à noite, eles logo gritaram: é fantasma, é um fantasma. Mas era Jesus. E a perspectiva deles era de terror, de medo, de ver fantasma, onde não existia. Ou desses 12 espias, ou melhor, desses 10 espias. Lembremos que os 12 espias viram a mesma coisa. No entanto, 10 tiveram uma perspectiva aterrorizante, amedrontadora, desencorajadora. Enquanto os 2, Josué e Calebe, tiveram uma perspectiva de coragem, de ânimo, de vitória com relação àquilo. Então a forma de ver vai ser determinante para lidar, enfrentar o medo, seja ele em qual esfera for. Veja só que é interessante que esses 10 e todo o coração do povo também foi tomado pelo medo. Todo o coração do povo se derreteu. E ninguém se atreveu, ninguém teve coragem de tomar a frente e dizer: vamos conquistar, salvo Josué e Calebe. Então o medo, ele vai mudando a cosmovisão da pessoa, e ele pode contagiar outros. Já viu um pai com medo? O filho fica com medo. Se a mãe fica ali desesperada por causa de uma barata, a filha também, ou o filho também vai começar a ficar. Essa é a realidade. Mas há alguns aspectos positivos do medo. Por exemplo, há um medo preservador. Este tipo de medo é um mecanismo de defesa natural do ser humano. É o acionamento do instinto natural de preservação. Vem como um alerta acerca do perigo iminente.
e pode evitar um acidente, pode evitar uma perda, pode evitar uma morte, porque foi acionado esse sinal de alerta. E Deus criou o ser humano e outras criaturas com essa capacidade de reconhecer e também de reagir diante de um perigo iminente ou de fato já imediato, de forma preventiva ao mal que pode vir a acontecer. Então Deus nos deu um instinto preservador, e esse medo tem essa característica, esse medo preservador. A pessoa precisa ter esse medo. Em certas cidades pequenas do interior do país, muitas pessoas andam no meio da rua sem medo. Na verdade, nessas pessoas, o carro tem que buzinar e sair. A pessoa está no meio da rua e o carro tem que dar um jeitinho, esperar devagarinho, né? E a pessoa não tem medo. Talvez ali nunca houve casos de acidentes, de atropelamento em algumas cidades tão pequenas. Mas numa cidade um pouco maior, se o pedestre não reconhecer o perigo, se o pedestre não estiver atento para os automóveis, para as motocicletas, ele terá grandes chances, enormes chances de ser atropelado e até perder a vida dentro de uma cidade grande. Se mesmo no interior, alguns pedestres são atropelados por causa do descuido dos pedestres ou do descuido dos motoristas, imagine uma cidade como São Paulo. Se a pessoa não estiver atenta de fato aos perigos, se não tiver alerta, ela não vai andar no meio da rua e vai ser atropelada. É preciso ter esse senso, esse sinal, esse sensor preservador. Geralmente, por um medo preservador, a pessoa se afasta, por exemplo, do incêndio. Está pegando fogo, ela não vai para lá. A não ser que ela seja um bombeiro, ela vai lá. Mas se não for, ela vai se afastar do incêndio. Ela não vai mergulhar em um lugar desconhecido, com águas turvas. Não vai. Ela vai ficar atenta, vai tomar precauções em relação ao perigo, seja ele provável ou iminente, por causa desse medo preservador. E esse tipo de medo, ele é pecado ficar assustado diante de uma fera, de um animal selvagem. Ele está ali e qualquer um ficaria assustado. Não é pecado você, por exemplo, diante de uma ameaça iminente, como um ladrão, um assaltante armado, alguém ficar com medo. Isso não é pecado. Mas há o medo pecaminoso, o qual não provém de Deus e precisa ser distinguido. Então, vejamos alguns aspectos negativos do medo. Por exemplo, o medo escravizador. Esse é o medo que nós queremos abordar aqui. É o medo que Davi estava ali enfrentando. Este é um tipo de medo que traz grandes prejuízos para a pessoa. Ele distorce os valores, traz dúvidas, confusão, desconfiança e até enfermidades. Deixa a pessoa sufocada emocionalmente, aprisionando-a e lhe trazendo grandes sofrimentos. Deixa a pessoa numa defensiva ininterrupta, ou seja, e doentia, porque ela está sempre na retaguarda, sempre querendo se proteger, de uma forma pessimista em relação a tudo, achando que tudo e todos estão contra ela sempre, achando que tudo vai dar errado. Então ela fica nessa defensiva constante e doentia. A pessoa também com esse medo escravizador, ela fica paralisada e não toma decisões importantes, não faz novas amizades com medo. Medo do vizinho, medo do amigo, medo de qualquer pessoa. Ela também não toma essas decisões importantes e não muda de atitude nunca. Fica aprisionada, escravizada, insegura, frustrada, oprimida, bloqueada, sem jeito. Medo de rejeição, medo de errar, medo de futuro, medo da morte, medo às vezes de ser rejeitada até por Deus. Essa é a realidade de muitos.
Outros exemplos de medos que também podem ser irracionais e obsessivos com relação a objetos ou a situações são alguns bem mais conhecidos, como o medo de espaços fechados, que é a claustrofobia, de lugares abertos, que é a agorafobia, né? De altura, medo de altura, que é a acrofobia, medo de lugares cheios de gente também. Tem gente que tem medo de ficar isolado na solidão, mas tem gente que tem medo de ficar no meio da multidão, que é a fobia social, aracnofobia, medo de aranha, e assim por diante. Há muitas outras fobias que atormentam as pessoas, inclusive pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus. Existem tipos de fobias que podem virar algo crônico e até necessitar de tratamento especial. Mas nós temos conhecimento de muitos testemunhos de pessoas que foram curadas destes medos, destes traumas, porque Jesus de fato cura, Jesus liberta deste medo, dessas fobias. O medo manipulador também, ou a manipulação do medo, as duas coisas, medo manipulador e a manipulação do medo. Veja só que junto com o clamor do inimigo contra Davi, a opressão dos ímpios, a calamidade lançada e a hostilização furiosa contra o rei Davi, pessoas próximas, amigas, com quem ele ia congregar. Diz o texto que ele ia com a multidão à casa de Deus, juntamente com essa pessoa. Era alguém que ele vivia em paz. Diz lá no finalzinho, no versículo 20, ele tinha paz com essa pessoa, ele tinha uma aliança com essa pessoa, e ele foi enganado, ele foi manipulado. No versículo 21 diz que estes tinham maciez e brandura nas suas palavras, falavam com a maciez, com a brandura, quando estava ao lado de Davi, diante de Davi, mas diz lá que no coração eles tinham guerra e espadas desembainhadas. Então, pessoas íntimas manipulam o medo ou causam o medo na pessoa. Isso pode acontecer desde a infância, meus amados. E pode acontecer através de pessoas como os pais ou outras pessoas próximas, aumentando ainda mais o trauma na vida dos filhos. Sim, é preciso saber muito bem com quem deixamos os nossos filhos pequeninos. Triste, por exemplo, agora o caso recente do menino Henri. Ele tinha medo de ficar na casa com o padrasto. E aconteceu essa tragédia, esse espancamento. Não era sem motivo que ele tinha esse medo, mas havia ali essa manipulação. E a mãe estava envolvida em tudo isso. E o pai não teve essa percepção, estava pedindo perdão por não ter atentado. Também a pequena Isabela Nardoni, agora não um padrasto, mas a madrasta, também morreu. Queridos, em todos estes casos, o medo manipulador e a manipulação do medo estavam presentes. Desde pequenas, algumas crianças são ensinadas também pelos próprios pais ou as pessoas mais próximas, por exemplo, para algumas coisas que causam terrores. Eu lembro na minha época de infância, os pais ensinavam muito sobre o bicho-papão. Talvez as crianças de hoje nem ouvem falar mais sobre isso, mas alguns pais ainda insistem no bicho-papão, na cuca que vem pegar. E as crianças ficam aterrorizadas, né? Para a criança dormir logo, dorme, senão a cuca vem pegar, né? E é uma manipulação do medo. Outra, o homem dos sacos nas costas, né? Que vem pegar a criança. Minha esposa falou que lá na sua infância tinha o medo do carro preto que vinha pegar criança. Então, quando ela saía na rua, ela ficava aterrorizada com o carro preto. Ainda bem que na época dela não tinham muitos carros pretos, né? Como temos hoje. Mas os pais e as pessoas próximas vão fazendo isso. Tem pais que até falam para os filhos: olha, senão eu vou chamar o pastor.
E o pastor vai te levar no conselho. E os presbíteros vão te moer. Faz isso não, meu irmão. Isso é manipular o medo. Já manipular as pessoas já é errado. Ainda mais manipular ainda através do medo. Muitas vezes aterrorizamos e causamos traumas nos nossos filhos ou nos nossos pequeninos. Hoje, a mídia é que está assumindo esse protagonismo, né? O protagonismo dessa manipulação do medo e aterroriza muitos, deixando-os até doentes emocional, psicológica, física e espiritualmente. A mídia hoje você liga, parece que é medo. E eles querem ocasionar e fazer a pessoa ficar com medo. Até para você ficar em casa é através do medo, é a manipulação. Isso não é da agora, não é só por causa da pandemia. Em muitos aspectos, a mídia já está fazendo isso há tempos. O atual momento e o ambiente em que vivemos, de fato, geram e agravam ainda mais os medos existentes. Parece que como nunca antes na história da humanidade, nós vivemos com um alerta ligado o tempo todo. O sensor de muitos está disparado. Não desliga nem quando a pessoa está em casa. Não desliga nem quando ela está na cama, tentando dormir ou dormindo. O sensor está disparado. E o nosso ambiente atual proporciona o acionamento do sensor de perigo, do sinal de alerta humano. É insegurança dentro da própria casa. É insegurança ao sair de casa. Assaltos, sequestros relâmpagos. Nós ficamos sabendo disso o tempo todo. E muitos são alvos e criam traumas com relação a isso. Hoje, até os que são responsáveis pela segurança do nosso país, da nossa cidade, geram medo. Às vezes, e agem de forma contrária à lei e causam opressão nas pessoas. Doenças, terremotos, fenômenos naturais no Brasil e no mundo, tudo isso, amado, tem de fato ampliado. E agora com a pandemia, de fato, tudo isso intensificou e ampliou o medo para além das imediações. Davi viveu algo aterrorizante e queria achar um escape. Observe nos versículos 6 e 8, Davi estava nessa situação tal, como muitos de nós hoje. Ele estava dizendo, nos versículos 6 a 8, ele diz: quem me dera asas como de pomba? Asas, para quê? Ele diz: voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe. Ele continua dizendo: e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela, ou seja, da tempestade, da tormenta, do temporal. Davi está dizendo aqui: se eu tivesse asas, eu já era longe daqui, ficaria isolado de tudo e de todos, longe deste perigo, longe dessa tormenta, longe de toda essa pressão e opressão. Davi estava aterrorizado no seu coração e buscou uma forma imaginária de fugir. Ai, quem me dera ter asas. E quantos hoje não gostariam também de ter asas e ir para um lugar isolado? Outros têm medo do isolamento. Essa é a realidade de hoje, ampliada. Mas Jesus, próxima à sua vinda, ele diz que haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Ou seja, é isso que está acontecendo. As pessoas estão como Davi aqui, desmaiadas de terror, corações estremecidos no peito, terrores de morte salteando. Diz aqui: temor e tremor sobrevindo, e ainda horror se apoderando de cada uma das pessoas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. A palavra está se cumprindo. Está cada vez mais desafiador ser cristão, fiel neste mundo.
pois está chegando o fim dos tempos. Eu quero concluir essa mensagem, meus queridos. Todos estamos sujeitos ao medo. Como diversos heróis da fé, antes e depois de grandes realizações, de grandes conquistas, eles tiveram medo. E nós não estamos isentos de lidar com diversos tipos de temores, inclusive com alguns medos paralisantes. Não estamos isentos disso. Sendo assim, devemos primeiramente buscar conhecer melhor os nossos medos pessoais, e também devemos ser mais respeitosos e amorosos para com aqueles que sofrem com certas fobias. Fobias que não nos atingem, que parecem ser besteiras para mim e para você. Eu acho besteira ter medo de uma barata, eu acho besteira ter medo de uma aranha, mas para algumas pessoas isso é algo aterrorizante. Então, isso não me afeta, mas é muito difícil de lidar. O medo, ele pode ser pedagógico e nos ensinar valiosas lições de amor para com o próximo e para com o nosso Deus. Aprendamos nesse momento de pandemia, nesse momento em que as pessoas estão com o coração estremecido, aterrorizadas, tremendo diante dos fatos. Podemos sim tirar lições preciosas de amor. Inclusive, essa pandemia pode e deve ser mais do que uma aula teórica, mais do que apenas ensinamentos online, teóricos. Ela deve e pode ser um valioso e raro curso intensivo e prático para a vida. Tome a pandemia como essa aula prática, como lições preciosas, como um curso intensivo aqui até hoje, pouco mais de um ano, que vai nos ensinar lições muito valiosas. Lembre-se que isso é algo muito raro. Aproveite este momento de ensinamento. É difícil, é doloroso, mas é preciso tirar lições preciosas. Ao invés de viver na angústia, no temor, no amedrontamento, tire lições para a sua vida. Lembremos que o medo, embora ele tenha o seu aspecto preservador, como mecanismo de defesa nosso, que nos alerta de iminentes perigos, em geral, o medo não resolve os nossos problemas. Em geral, ele gera outros problemas ainda mais graves, sufoca vidas, sufoca sonhos, gera incredulidade, impede as pessoas de conquistas. Não deixe ele te impedir de tirar lições preciosas, de crescer, mesmo em meio a todo esse contexto que nós estamos vivendo. A Bíblia apresenta vários exemplos de pessoas que tiveram que lidar positiva ou negativamente com os medos, com os seus temores. Dessa forma nós podemos aprender, biblicamente, o que fazer nessas situações e o que não fazer diante também dessas dificuldades. Quero fazer outra aplicação. Fique atento aos sinais de medo dos pequeninos. Muitas vezes as crianças não conseguirão falar sobre o que lhes estão causando os medos, os temores. Elas não vão conseguir se abrir. Então fique atento a esses sinais. Por exemplo, não deixe o seu filho nas mãos de qualquer pessoa. Quantas crianças foram abusadas na infância? Muitas não estão aqui para contar. Muitas continuam traumatizadas. Outra questão, não manipule as crianças através do medo. Não crie traumas nos seus filhos com histórias amedrontadoras. Este não é o caminho, isso não é saudável. Diante dos diversos medos mencionados aqui, você se identificou com um ou mais deles? Eles têm sufocado emocional, psicológica e espiritualmente a sua vida? Saiba que você não está só nessa luta. Muitas pessoas, como Davi, lutaram com medo. Muitas pessoas, como Davi, é saber que Jesus, o nosso Salvador,
Ele se fez homem, viveu entre nós, foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, inclusive no medo. Ele foi tentado, ele foi perseguido desde a sua infância. Jesus, ele foi rejeitado, ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi machucado, ele foi morto, e morto numa dolorosa cruz. Mas ele venceu tudo isso e muito mais. E hoje, Jesus vive por amor a mim e a você. Ele vive por aqueles que estão cativos ainda pelo pecado ou pelas consequências do pecado. Hebreus capítulo 2, versículo 15 diz que ele venceu para livrar todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão a vida toda. Pavor de morrer e deixava de viver. Pavor de morrer e deixava de construir, de edificar, de ter paz e alegria. Jesus veio para nos libertar disso, para nos dar a vitória sobre a morte. Ele venceu o diabo, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, para que eu e você tivéssemos vitória. Então não temais. Essa é a ordem de Deus, não temais. Essa é a ordem dada por mais de 300 vezes na Bíblia. É a ordem mais repetida nas Escrituras. Não temais. Então, meu amado, isso tem muito a te dizer, tem muito a nos ensinar. Continuaremos estudando este tema hoje, logo mais à noite. Os medos, especialmente os nossos medos, e como podemos vencê-los. Se Deus assim o permitir, hoje logo mais à noite estaremos trazendo essa mensagem. Eu queria orar pela sua vida. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela vida de Davi e de tantos outros homens e mulheres do Senhor, que tanto no período bíblico, ou no período posterior, ou contemporâneos a nós, lidaram com medo e o venceram. Obrigado, Pai, porque essas pessoas e as suas reações e o momento em que elas viveram mostram para mim, para o meu irmão, para a minha irmã, que nós não estamos sós, que nós temos a tua presença, e nós estamos acompanhados de testemunhas, de irmãos que sofreram, que viveram angústias, temores, mas que venceram todos estes desafios. Ó Senhor, eu clamo que visites o teu filho, a tua filha, no temor que está, ó Deus, estremecendo o coração dele e dela. Visita, ó Deus, o teu servo nesta manhã, nesta hora, para poder libertar, para poder abrir o entendimento, para poder trazer a paz, para trazer, ó Deus, uma coragem que só o Senhor, só o teu Espírito Santo pode operar, porque o Senhor não nos tem dado espírito de covardia. Ó Senhor, opera no coração do teu filho e da tua filha, uma força, uma paz, uma calma, ó Deus, uma clareza para entender a realidade ao seu redor. É assim que nós te pedimos e confiamos de que essa obra o Senhor irá completar no coração, na mente e na alma dos teus servos. Em nome de Jesus é que oramos, hoje e sempre. Amém e amém.